rapaziada, tudo bem com vocês? Galera, vamos aqui dar sequência aos trabalhos de hoje, falando sobre trocas. Ah, que assunto gostoso de falar, né? Eu particularmente adoro falar sobre isso. E por que eu quero falar sobre trocas? Porque é o seguinte, segundo o acordo coletivo de trabalho da NBA, qualquer agente livre que assinou um contrato com uma nova equipe na última off-season pode ser negociado a partir do dia 15 de dezembro. Exatamente, cara. Qualquer jogador que assinou com uma nova equipe nessa última off-season pode ser trocado a partir desse próximo dia 15. E, na minha opinião, tem alguns nomes de jogadores que devem ser pelo menos colocados no mercado. As equipes devem pelo menos tentar buscar uma troca por alguns nomes. E nesse vídeo eu separei 4 nomes, separei aqui 4 jogadores que podem ser trocados nesse mês de dezembro. Então, antes de eu falar sobre esses nomes, eu peço que você deixe o seu like e que você se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, porque isso ajuda, meu amigo, ajuda demais o meu trabalho, tá bom? Antes eu já quero deixar muito bem claro que o grande nome que pode ser negociado a partir do dia 15 de dezembro não vai ser negociado, que é o James Harden. O Harden assinou com o Philadelphia nessa última off-season, ele pode ser negociado a partir do dia 15, mas eu acho que é impossível que o Philadelphia negocie o James Harden agora. Então ele nem vai estar entre esses nomes que eu separei. Falando agora sobre os nomes que pra mim podem de fato ser trocados. O primeiro nome pra mim é o Gallinari do Celtics, né, cara? O Gallinari assinou com o Celtics um contrato de 2 anos com 13,3 milhões de dólares. Tinha-se a expectativa dele ser um jogador importante na rotação do Celtics, só que infelizmente ele teve uma lesão de ACL jogando pela seleção italiana e vai ficar fora de toda a temporada. Vendo que o Celtics tem condições claras de buscar o título, eu acredito que a diretoria vai tentar trazer jogadores que contribuam imediatamente com o time, né? E já que o Gallinari não vai contribuir, eu acredito que o Celtics deva trocar o Gallinari por 1 ou 2 jogadores que possam ter impacto imediato. Para a temporada que vem, o Gallinari serviria muito, só que eu acredito que o Celtics trouxe o Gallinari para ajudar agora, e como ele não vai, acredito que existe uma grande chance do italiano ser negociado. Então o primeiro nome que eu quero trazer aqui é o Gallinari. Para mim o Celtics pode sim trocar ele para trazer jogadores que ajudem a equipe agora. O próximo nome é um que eu tenho quase certeza que vai ser trocado, cara, que é o Bryn Forbes do Minnesota Timberwolves, né? O Bryn Forbes, que foi campeão, né, com a equipe do Milwaukee Bucks, assinou um contrato de veterano com o Minnesota. Existia a expectativa dele ser uma peça importante vinda do banco, né, um jogador que conseguisse entregar um bom espaçamento de quadra, só que ele tá tendo uma temporada muito ruim, cara. São apenas 3,6 pontos, 25% na linha de 3. Não tá jogando bem. Inclusive o Minnesota assinou com o Matt Ryan, na minha opinião, para substituir o Bryn Forbes. Eu acho que o Bryn Forbes não joga mais com a camisa do Minnesota, e para não ficar com o jogador encostado, eu acredito que o Minnesota vai tentar trocar ele. Ele é um cara que pode dar certo em um time que tá buscando aí um título. O Lakers, talvez, possa ser um time que consiga usar bem o Bryn Forbes, né? Então, acredito que o Minnesota dificilmente vai ficar com o Bryn Forbes nesse mês de dezembro. Ele é um cara que eu tenho quase certeza que vai ser trocado. E os próximos 2 nomes que eu quero trazer podem gerar uma certa discussão, mas, na minha opinião, Chicago pode trocar Goran Dragic e André Drummond. Cara, se liga nesse meu raciocínio. O Bulls tá numa situação bem complicada, né? O Bulls tá fora da zona de play-in, tá tendo uma temporada muito ruim, tá jogando mal, e existe um rumor forte de que Chicago pode entrar em reconstrução, que o Chicago pode partir para um rebuild. E se o time for partir para uma reconstrução, com certeza Dragic e Drummond são 2 ativos valiosos que Chicago pode usar em uma troca visando escolhas de draft. O Goran Dragic, que assinou pelo mínimo com o Chicago Bulls, tá tendo 7,1 pontos de média e 3,2 assistências. É um cara que ainda tem espaço na liga. Inclusive, cairia como uma luva
na equipe do Dallas Mavericks. E o André Drummond, que aí tem um contrato um pouquinho mais gordinho, né? São 6,6 milhões de dólares por 2 anos. O André Drummond tá tendo um ótimo início de temporada, são 6,4 pontos, 7,4 rebotes, tá tendo a maior porcentagem da carreira no lance livre. Então, na minha opinião, se o Chicago Bulls entrar em reconstrução, o que muitas fontes têm dito que pode de fato acontecer, Drummond e Dragic são 2 nomes que eu tenho certeza que Chicago vai trocar. Mas só se o time de fato entrar em reconstrução, tá bom? Bom, galera, pra mim esses são 4 nomes pra gente ficar de olho nesse mês de dezembro. Claro que tem alguns outros jogadores que também podem ser trocados, mas na minha opinião, esses são 4 que a gente tem que olhar com um pouquinho mais de atenção. Você concorda com os nomes que eu trouxe? Você discorda de algum? Comenta aqui, que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve e compartilha com seus amigos. E é isso. Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.